sobre a reforma tributária. São vários pontos. O primeiro ponto é que eu acho que nós 5 aqui concordamos que o Brasil precisa de uma reforma tributária. O Brasil é um manicômio, né? A gente não sabe qual é a taxa que a gente vai pagar, depois a gente paga, o próprio governo recorre do que ele falou para a gente pagar, vai para a justiça, enfim, é um manicômio. Isso é uma simplificação que seria necessária. O que a gente está vendo hoje sobre o IVA é que nós imaginávamos que nós já pagávamos muito imposto. Só que como eram em diversas taxas e ninguém conseguia calcular quanto imposto nós pagávamos, nós ficávamos só naquela crença que nós pagávamos muito imposto. Hoje não. Hoje nós temos, né, uma proposta de reforma tributária que calcula um IVA, como tu bem falou, Melão, próximo dos 30%. O que, como tu também muito bem falou, é o maior do mundo. Ou seja, se nós colocarmos uma tributação como esta, como vai ser a nossa competitividade com outros países do mundo? Inclusive países que cobram IVAs altos, mas que oferecem serviços de qualidade para a sua população. Uma educação completamente gratuita e de qualidade, não só no discurso, que é o que a gente tem hoje, mas sim na prática, uma segurança, um saneamento universal e por aí vai. Então nós estamos vivendo um momento que o brasileiro está sabendo, em 2023, que paga uma das maiores taxas do mundo. Isso vai ser concretizado agora com a criação do IVA, e nós, há 200 anos atrás, mais ou menos, houve uma revolução no Brasil por causa do quinto, né? Quando nós pagávamos ali um pouquinho de impostos, 20%, né? O Brasil teve uma revolta. Hoje nós já estamos em mais de 30%, e parece que as pessoas agora, em sabendo que vão pagar, estão bastante revoltados. Muitas vezes o cidadão brasileiro, o Emílio, Pitoli, Olavo, não sabem o que é lobby. E o lobby é uma coisa que acontece, e ela é o seguinte: existia uma taxação que ia ser X para todo mundo. Aí, setores organizados da sociedade começam a vir aqui cantar nos ouvidos de senadores, de deputados, para que os setores deles não sejam afetados pela reforma. Só que o que isso acontece? O senador, esperando apoio numa próxima eleição, muitas vezes concorda com esse lobby, só que essa diferença que esse setor não vai pagar acaba respingando para setores que não têm a força de um lobby. Então, por exemplo, quando a gente pega os serviços, que hoje pagam em torno de 8%, vão ir a mais de 30%. O que isso vai resultar? Vai resultar numa sonegação, porque senão muitos dos negócios acabam ficando sustentáveis. O que no meu ponto de vista nós deveríamos fazer? Antes de fazer uma reforma tributária, nós precisaríamos fazer uma reforma do Estado brasileiro, né? Nós precisaríamos enxugar a máquina, diminuir a necessidade de se estuprar o cidadão, o bolso do cidadão, né, para sustentar uma máquina que ela é claramente ineficiente. Mas como isso não foi feito, o que está se fazendo é simplesmente se juntando todos os impostos, talvez até aumentando eles. Não existe uma segurança que o brasileiro não vai pagar mais imposto, né? E a gente vê na relatoria do Senado, foram mais de 30, eu acho, agora eu não tenho esse número exato, mas foi em torno de 30 de exceções. Ou seja, hoje o Brasil, ele já o nosso sistema tributário, ele já é repleto de exceções. Cada um tem um jeito de pagar. Tanto é que a gente tem uma disputa judicial sobre se o Crocs é chinelo ou é sandália, porque isso influi na tributação dele. Se vocês pegarem, por exemplo, os bombons e vocês lerem hoje, vocês vão ver que está escrito como wafer, se eu não me engano. Não é mais bombom porque paga menos imposto. Então, é um manicômio. É um manicômio, mas a gente vai pagar, ao que tudo indica, mais imposto, e a sociedade não tem segurança que não vai se aumentar a carga tributária. Então, é um governo perdulário, é uma proposta que não contempla a sociedade como um todo. Eu acho que ela deveria ser revista e muito provavelmente, infelizmente, ela vai ser aprovada, porque como todos sabemos, e eu sei que o Emílio vai abordar esse tema ali na frente, muitos parlamentares que se elegeram sendo de direita, verde e amarelo, inclusive no post do Bolsonaro ele fala sobre isso hoje, estão se aliados aos vermelhos, aos comunistas. Então, no meu ponto de vista, a princípio, respeitando a autoridade do presidente Bolsonaro e respeitando o meu trabalho aqui de não aumentar imposto para a população, muito provavelmente a gente vote contrário à proposta.